Baixa a cabeça, fecha os olhos. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, mas principalmente em nossos corações, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento completamente cativos a Ti, a Tua palavra. Anula nesse momento toda a minha carne, toda a minha vaidade, tudo que vem de mim, para que eu tenha algo que vem de Ti para falar com os Teus filhos, que cada palavra lançada desse altar venha direto da sala do Teu trono, como uma semente, Pai, que cai num solo fértil, ela possa alcançar o coração dos Teus filhos e assim frutificar a 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus, e pela tua misericórdia eu clamo, conceda-nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Conseguiu? Então tá bom, não tem problema não, né? O passado já passou, mas é que a gente está numa série, uma minissérie de 5 sermões, onde eu fiz um trocadilho, né? Projeto Verão, só que é Projeto Vocês Verão a Glória de Deus. Amém? Amém? Porque quando chega nessa época do ano aí, a galera enche as academias buscando trabalhar o corpo, fazer dieta. Não que isso seja um pecado, dependendo daquilo que você busca, né? Mas a maioria das pessoas esquecem que o maior projeto da vida é buscar a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. E o tema da mensagem de hoje é corpo de glória. Para vocês entenderem melhor, vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quem for achando, dá um eita glória bem pentecostal. 1 Coríntios 6, 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha aí. Ai. Doideira, né? A versão NVI que eu copiei aqui, está escrito santuário em vez de templo. Eu não sei porquê. E eu olhei outras versões NVI, está templo. Mas a minha está santuário. Mas não tem problema não. Isso aí não faz mudança nenhuma. Eu mesmo achei estranho, porque na que eu leio o NVI no iPad, está santuário. Mas na que eu leio no papel, está templo também. Eu faço comparação, né? Mas não tem problema não, tá bom. É isso aí mesmo. A NVI, aqui diz que é NVI, mas não sei. A NVI que não está atualizado, atualizou e mudou, né? Não sei. Mas a palavra é a mesma, o que importa é isso. Não é só, é um sinônimo. Todos sabem que é sinônimo, não sabe? Né? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. E diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? A glória de Deus, ela não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas hoje ela habita em pessoas. O corpo do cristão é o novo templo, lugar da presença de Deus. A responsabilidade de carregar a glória, ela é proporcional ao entendimento de quem somos. Nós somos morada do Espírito Santo. Quem tem esse entendimento aqui, dá uma glória a Deus. E como eu falei aqui agora, quando chega no verão, as academias lotam. Tá próximo, a gente está às portas aí do verão, não é isso? Já entrou o verão não, né? Mês que vem só, não é isso? É só mês que vem, não é? Dezembro, aí, tá chegando, né? Rápido, né? Eu não sei. Mas eu sei que a galera começa a fazer um pouco antes do verão, ali aquele projeto para chegar no verão, e começa a lotar as academias, dietas ressurgem. Isso é bom para nutricionista, né? Podem continuar fazendo, que isso é bom. E os espelhos, eles se tornam verdadeiros altares, e a estética, ela vira quase uma religião moderna. A gente vive uma geração que é obcecada pela aparência, né? As pessoas querem muito ter uma aparência, onde o corpo é moldado, mas a alma muitas vezes ela é negligenciada. Só que há um chamado ecoando do céu para uma geração que deseja ir além do espelho físico e olhar para o espelho da alma. Deus está levantando homens e mulheres que querem cuidar não apenas do corpo que se vê, mas do templo que ele habita. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto,
uma cidade vibrante, cosmopolita e profundamente marcada pela idolatria e pela imoralidade. Ele traz uma verdade que confronta e transforma quando ele escreve esse trecho, né, que ele fala: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, vocês, né, e vocês não pertencem a você mesmo. Corinto, ele era uma cidade portuária, próspera, libertina, cheio de templos pagãos que eram erguidos em toda a parte daquela cidade, especialmente o templo de Afrodite, a deusa do prazer, onde a adoração incluía até uma prostituição ritual. Não é isso? Amém? Todo mundo sabe o que é isso, né? Quem conhece a história de Raabe na Bíblia? Falam que ela era prostituta, ela era uma prostituta cultual. O que é uma prostituta cultual? Ela é usada em orgias de culto pagão. Eram rituais pagãos onde tinham orgia e eram usadas essas prostitutas cultuais. Então aquilo ali era muito comum naquela cidade, até pelo templo gigantesco que eles tinham lá, em referência à deusa do prazer, a Afrodite. E nesse cenário, Paulo ele escreve para lembrar os cristãos de que o corpo deles não é um objeto de prazer, mas é um altar da presença de Deus. Quando Paulo diz: vocês são templo do Espírito Santo, a palavra aqui que ele usa para templo ou santuário, né, conforme eu vi aqui na minha versão, é a palavra grega naos. E pasme, essa palavra que ele usa aqui não é a palavra do templo normal, é a mesma palavra que era usada para designar o santíssimo lugar, o santo dos santos. Você está entendendo? O lugar mais íntimo onde a glória de Deus habitava no Antigo Testamento. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não são apenas uma casa de oração, vocês são um lugar onde a presença de Deus desce. E antes, na antiga aliança, a glória de Deus ela habitava em um tabernáculo feito de madeira, ouro, tecido. Só que agora, na nova aliança, ele escolheu morar dentro de cada um de nós, vasos de carne, mas consagrados pelo sangue do Espírito, sangue de Cristo. Amém? E isso muda tudo. O corpo que o mundo usa para pecar, Deus deseja usar para manifestar o poder dele nessa terra. O que antes era usado para buscar prazer, agora é chamado para carregar o propósito. Muitos estão preocupados em definir o abdômen, mas Deus está preocupado em definir o coração do ser humano. Muitos contam as calorias, mas esquecem de contar quanto tempo investem na presença de Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente fica lá calculando na embalagem, né? Você não, eu sei que você não. Olhei para o cara errado, né? Ele não calcula não, né? Misericórdia. Às vezes fica lá calculando as calorias, não, pode 1.500, pode 2.000, não sei o quê. Mas quanto tempo você dedica à presença de Deus todos os dias na tua vida? Quantos minutos, horas, segundos, quantos? Porque não existe problema de você cuidar do corpo, é necessário. O seu corpo é templo do Espírito Santo, ele não pode habitar num templo todo destruído, amém? Não estou falando contra isso, porque o corpo é um presente de Deus. Deus nos deu esse corpo. Só que o problema começa quando a gente cuida mais do templo do que do Deus do templo. Você está entendendo? Quando o nosso Deus vira o nosso corpo. A verdadeira beleza ela não vem do espelho, mas da glória refletida. Paulo ele escreve lá no capítulo 3, versículo 18, ele fala assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. A transformação que o Espírito faz não é estética, é essencial, é na nossa essência. Ele não apenas melhora a nossa aparência, ele refaz a nossa essência. Vocês estão entendendo? Enquanto o mundo busca um corpo definido, Deus ele busca corações rendidos. É isso que Deus quer de nós, corações rendidos. E esse texto ele não é um convite para uma mudança estética, ele é um chamado para uma reforma espiritual, um verdadeiro projeto verão celestial que não molda músculos, mas molda o caráter do sujeito. Que não queima calorias, mas queima impurezas, que não busca visibilidade, mas busca santidade. Deus, ele está levantando templos vivos, portadores da sua glória, gente comum, mas cheia do extraordinário, gente que entendeu que ser templo é mais do que ser bonito, é ser habitação.
Amém? E aí, relendo aqui o texto inicial, versículo 19, ele fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Desde o Antigo Testamento, a glória de Deus, o cabode, como a gente viu no último domingo, né, o peso da sua presença, o peso da presença de Deus, ele sempre procurou um lugar para habitar. Primeiro no tabernáculo, uma tenda móvel construída por Moisés no deserto, onde a coluna de nuvem e fogo ela se manifestava ali naquele lugar. O texto diz lá em Êxodo 40, 34 o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Depois a glória ela se manifestou de forma grandiosa no templo de Salomão. Durante a dedicação, a presença de Deus ela foi tão intensa que nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé. Lá, segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: os sacerdotes não conseguiam desempenhar o seu serviço por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchia o templo de Deus. Só que com o passar do tempo, o povo se desviou. Ezequiel, ele teve uma visão muito triste da situação, a glória do Senhor deixando o templo. Está lá em Ezequiel, capítulo 10, versículo 18. A casa, ela estava de pé, mas vazia. A casa estava lá, mas Deus não habitava. O altar existia, mas não havia fogo. Séculos depois, quando Jesus ele morreu na cruz, algo profético aconteceu. Mateus 27, 51 diz o seguinte: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu representava a separação entre Deus e o homem, e quando ele foi rasgado, a mensagem espiritual era muito clara. A glória não está mais restrita a um prédio, agora ela habita em pessoas. Não está mais restrito a um lugar. O Espírito Santo ele não veio mais apenas para visitar, agora ele veio para permanecer. Ele quer fazer morada. Ele não é uma visita que vai lá, te visita e vai embora. Estou sentindo a visitação do Espírito Santo. Maneiro, tem a visitação no lugar físico, ele passeia aqui. Mas isso só acontece quando ele já faz morada dentro dos nossos corações. Você está entendendo? A palavra Shekinah vem do hebraico Shakam, que significa habitar, permanecer, residir. Ou seja, Deus ele não procura mais um templo de pedra, ele procura corações prontos para serem a sua morada. Glória a Deus. Jesus ele prometeu essa transição em João 14, 17, quando ele fala assim: o Espírito da verdade vive com vocês e estará em vocês. O mesmo Espírito que pairava sobre o caos da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Era o mesmo Espírito que estava ali no meio do caos da criação, que desceu sobre o tabernáculo do deserto, que encheu o templo de Salomão. Agora ele habita dentro de cada um de nós. É aquele mesmo que estava lá no meio das águas, ele está hoje dentro de nós. Paulo ele chama isso de mistério revelado, quando ele fala lá em Colossenses 1:27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Não é apenas a presença que vem e vai, é a glória que decidiu morar com você, morar em você. Antes a glória ela vinha sobre o altar, agora o altar somos nós. E o fogo ele não pode mais apagar, meu querido, ele precisa permanecer aceso. Você é o novo endereço da presença de Deus nessa terra. Isso muda tudo. A forma como você fala, pensa, se comporta, adora. O templo que ele escolheu não foi construído por mãos humanas, mas pelo sangue de Cristo e pela regeneração do Espírito Santo. Quando você entende que o templo vivo da glória, não há mais espaço. Quando você entende que você é esse templo, não existe mais espaço para viver de qualquer forma. A boca que carrega a glória, ela não pode ser cheia de murmuração. Os olhos que contemplam a presença não podem desejar o pecado. As mãos que foram santificadas para o altar, elas não podem se sujar com aquilo que é profano. E assim como o fogo ele nunca deveria se apagar no altar do templo, está lá em Levíticos 6:13, isso, o Espírito dentro de nós ele precisa ser alimentado todos os dias com oração, palavra e obediência. O mundo ele pode continuar buscando templos de mármore, mas Deus ele está edificando templos de carne e coração. O
O Espírito Santo, Ele escolheu um horário em cada um de nós. Ele escolheu morar em você. Ele escolheu. E isso não é apenas um privilégio. Isso é uma grande responsabilidade. É um privilégio? É. Mas além de um privilégio, é uma grande responsabilidade. Não há mais separação, não tem véu, nem distância. O céu agora habita naquele que crê. Meu Deus! Todos nós somos portadores do céu. Nós somos cidadãos celestiais, amém? Amém. No versículo 20, Paulo fala: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como o apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja de Corinto, ele está falando com uma geração acostumada a viver de excessos. Era uma geração libertina que vivia de grandes excessos. Corinto era uma cidade portuária, próspera, influenciada pela cultura grega e romana, famosa pela sua arte, comércio e a imoralidade. Era um grande chamariz aquela cidade, a imoralidade. Ali, o corpo era visto como um objeto de prazer e a sensualidade era normalizada. Inclusive nos tempos pagãos, onde, como eu falei aqui, a prostituição era parte do culto, tudo isso era normalizado, era comum, fazia parte da religião deles. E é nesse cenário que Paulo ele levanta a bandeira contracultural e ousada. Ele vai e fala: o corpo de vocês pertence a Deus. Enquanto o mundo via o corpo como ferramenta de prazer, Paulo ele apresenta como um instrumento de adoração. Ele lembra aos cristãos que foram comprados por um preço altíssimo. Qual é esse preço? O sangue de Jesus, cara. Foi um preço caro, cara. Derramar sangue é caro. Ou seja, não é apenas um corpo, é um templo redimido, comprado, consagrado e separado para carregar a glória de Deus. A palavra glorifiquem aqui no grego é doxazo, que significa honrar, refletir o valor, demonstrar o peso de quem se adora. Em outras palavras, é viver de forma que o mundo perceba o quanto Deus vale para você. O mundo tem percebido o quanto Deus vale para você através da tua vida, das tuas atitudes, daquilo que você busca, fala, ministra. Santidade é a dieta da alma que quer sustentar a glória. Pegou? A santidade é a dieta da alma que quer sustentar a glória de Deus. Você quer sustentar a glória de Deus dentro de você? Viva uma vida de santidade. Olha aí. Essa é a visão. Paulo ele aprofunda essa ideia em Romanos 12:1. Ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, a adoração verdadeira não começa com uma canção. É muito bom, prepara o ambiente. Sim, a Bíblia fala que o Espírito de Deus habita em meus louvores. Maneiro. Mas a verdadeira adoração, ela começa com uma entrega. O corpo é o altar. E a obediência é o incenso que sobe. Na antiga aliança, os sacerdotes eles precisavam se purificar antes de entrar na presença de Deus. Eles faziam vários rituais de purificação. Eles lavavam as mãos, trocavam as vestes, eles se apresentavam com temor diante do altar. Hoje a purificação ela não é feita com água, mas ela é feita com o sangue do Cordeiro e com a santificação diária produzida pelo Espírito Santo. A glória ela não habita em corações divididos, nem em corpos descomprometidos. Ela repousa sobre aqueles que aprenderam a dizer não para o mundo e sim para Deus, mesmo quando dói. Porque na maioria das vezes vai doer você dizer não para o mundo. Treinar o corpo físico é bom, mas treinar o corpo espiritual é essencial, é necessário. Um atleta, ele não vence apenas porque ele correu bem uma vez. Eu vou fazer a maratona e vou ganhar. Não vai. Aí, fica 6 meses sem treinar jiu-jitsu, você está no campeonato, o que acontece? Vai tomar um sacode, meu irmão. Pode saber posição pra caramba, não vai.
Ele vence porque ele treinou todos os dias. O atleta, ele vence porque ele dedicou tempo ao treinamento. Da mesma forma, quem quer carregar a glória de Deus, ele precisa de disciplina espiritual constante. Jejum é treino, quebra a vontade da carne. Tem que jejuar, cara. Corriqueiramente tem que fazer jejum. Tem crente que não gosta de jejuar. Inventa um monte de desculpa, é necessário. Aí tem médico, tem uma linha aí que é a favor do jejum intermitente. Tem gente que é contra, né? Tem o jejum, até para o corpo, alguns dizem que é bom, outros dizem que é ruim, né? Eu não sei qual é a tua linha nutricional, se é a favor, é contra. Depende, né? Depende, tudo depende. Deve ser parente como é que é o nome dele? Pedro Sobral. Sabe quem é o Pedro Sobral? Esse cara, tudo para ele depende, ele não ensina nada. Tem um monte de gente que ensina para ele, nos vídeos dele fala que depende do que fosse. Misericórdia, vai processar. Na verdade, nem sabe quem eu sou. Glória a Deus, depende. Oração é treino, fortalece a comunhão. Renúncia é treino, porque prova a tua maturidade. Pureza é treino, porque protege o tempo. Você é o tempo. A gente precisa treinar diariamente. Não é de uma hora para outra. Você não chega na igreja, recebe um passe e sai daqui super espiritual, cheio da glória de Deus. Não é assim. Não é assim. Você não consegue fazer uma caminhada se você não treinar constantemente o teu espírito. O Espírito Santo, ele não procura uma perfeição estética, mas ele procura uma pureza de coração. Ele habita onde há espaço e se move onde há entrega. O Espírito Santo, ele não habita em um corpo perfeito, mas em um corpo purificado pela decisão diária de obedecer. É uma decisão. Deus, ele não está buscando corpos sarados, mas corações saudáveis. A santidade, ela é o regime espiritual de quem quer permanecer de pé sob o peso da glória. Quer permanecer de pé sob o peso da glória? Busca a santidade. Sem a qual? Olha aí, o cara lê a Bíblia, hein? Só falei o trechinho, né? Rapidinho, o cara já manjou, pô. É isso que é bom, o cara é nerd, crente nerd, é bom. Gosto desse. Você foi comprado, separado e moldado para algo maior. Não apenas para sentir a presença, mas para carregá-la. Por isso que cada escolha importa. As pessoas, elas querem viver de sentimento, de emoção, elas querem sentir a presença, elas querem sentir o peso da glória, mas elas não entendem que não é só sentir, você precisa carregá-la, porque está em você. Está em você. O que você consome, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, é combustível ou contaminação para o tempo que você é. Lembre-se, a glória que permanece é fruto da santidade que se sustenta. Versículo 19, ele falou: vocês não são de si mesmos. Ser morada da glória de Deus não é apenas um privilégio, como eu falei aqui, é uma responsabilidade eterna. Quando Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, ele confronta uma cultura marcada pelo hedonismo, pela busca do prazer e pela independência moral. Ele estava confrontando todo um sistema mundano. Corinto era um centro comercial próspero, mas espiritualmente corrompido. Havia templos dedicados a Afrodite, onde o corpo era usado como instrumento de idolatria. E nesse contexto, Paulo, ele solta uma verdade que confronta o sistema: vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Isso não é de vocês. Ele está dizendo: o corpo de vocês tem dono, e o dono é santo. Ser templo do Espírito Santo significa viver sob padrões do dono e não sob os desejos da carne. Quais são os padrões do dono do teu corpo? Santidade. Você pertence a ele. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele só podia entrar no Santo dos Santos se ele tivesse purificado. Um passe falso e ele morria, porque a presença exigia reverência. Está lá em Levítico 16:2. Tem histórias, cara, dos caras que vacilaram ali e foram fulminados. Da mesma forma, hoje o templo, ele não é feito de pedras, mas de pessoas. E o mesmo Deus que habitava entre os querubins
agora habita nos nossos corações. Onde o templo vai, a glória vai. Onde a glória vai, o reino se manifesta. É simples. A palavra santuário usada por Paulo, a gente viu na hóstia, que significa um lugar santíssimo, espaço interno do templo, onde a presença de Deus ela repousava. E isso significa que o cristão ele não é apenas um templo, mas ele é o santo dos santos ambulante. É o santo dos santos ambulante. O ponto de encontro entre o céu e a terra. Você está entendendo? Somos nós. Jesus ele orou em João 17:22, dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, a glória que antes estava restrita ao templo, ela agora habita em vasos humanos, para refletir a unidade e a natureza do próprio Deus. Aquilo que estava em Jesus está em nós. Somos co-herdeiros. Você entende a responsabilidade disso? Você é o santo dos santos ambulante, um portador da presença em movimento. Onde você estiver, é aquele lugar do templo, do santo dos santos. Cada um de nós. Cada um de nós. Quando você entende que você carrega a glória, a sua postura muda. Você não negocia mais a sua santidade, você não relativiza mais os princípios, você não se adapta mais ao pecado, porque você sabe quem mora dentro de você. E assim como o sacerdote ele mantinha o fogo do altar aceso continuamente, você precisa manter aceso o fogo da presença de Deus no teu coração. Não se trata de perfeição, mas de vigilância espiritual. A glória ela não é um status. Ela é uma responsabilidade que molda o seu estilo de vida. Para os cariocas, ela pode ser uma estação de metrô, né? Estação da glória. Tô rindo, né? Eu brincava isso, eu pegava metrô todo dia, aí eu falava que eu ia ser arrebatado pelo metrô de fogo, né? Na estação da glória, para ver a glória de Deus. Você não é mais alguém que frequenta o templo. Não. Você é o próprio templo de Deus. E o dono do templo, ele define o que entra, o que sai e o que permanece. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13, diz assim, 13 e 14. Então o templo se encheu de uma nuvem e a glória do Senhor encheu o templo, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer para ministrar por causa da nuvem. Assim, não sou contra. Na igreja, a máquina de fumaça, acho maneiro. Mas você vê que tudo isso, muitas vezes, se torna uma forçação de barra do homem para gerar um ambiente emocionalmente espiritual. Você está entendendo? É muito mais para mexer com a emoção. Cara, porque quando a fumaça da glória de Deus enche de verdade o templo, não é uma fumaça de gelo seco nem de glicerina, é diferente. Ele mexe na tua emoção, mas ela não é emocional. Agora, antes que a glória enchesse o templo, houve algo que precedeu o sobrenatural, que foi santificação, adoração e unidade. São os três pilares necessários para que uma igreja veja a glória de Deus sendo manifesta. Santificação, adoração e unidade. O templo de Salomão não foi apenas uma construção luxuosa. Ele foi resultado de anos de obediência, anos de sacrifício e de separação. Ele não foi construído de uma hora para outra. Ele teve todo um planejamento, tudo teve que acontecer conforme as coisas que tinham. É que nem agora, né? Tem o Instituto do Templo, os caras estão se preparando há anos e anos e anos para poder reconstruir o templo. Eles estão com todos os utensílios, eles geraram uma novilha vermelha nova lá, estão esperando o templo lá para ela ser pura, sem mancha nenhuma, para poder sacrificar, purificar os utensílios, já fizeram as roupas com todas as pedras, com tudo que era necessário, esperando o tempo de construir o templo. Ou seja, são anos de obediência, sacrifício e separação. Cada detalhe, do ouro do altar ao som dos instrumentos, tinha um propósito.
criar um ambiente onde a presença de Deus pudesse habitar. Agora, quando os levitas eles tocaram em uníssono, num só som, quando as vozes se elevaram em um só som, e quando o altar estava em ordem, agora ela veio como uma nuvem densa, tão intensa, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Presença, ela não é atraída por performance, mas por pureza. A glória, ela não responde à aparência, mas à obediência. Em Êxodo 40:34, o mesmo fenômeno aconteceu, quando fala assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Antes da glória descer, Moisés ele havia inspecionado tudo. E Êxodo 39:43 diz assim: tudo estava conforme o Senhor havia ordenado. Tudo. Deus, Ele não vai encher aquilo que está desorganizado. A glória é o selo de aprovação divina sobre um templo limpo. Algo que foi purificado e está ordenadamente do jeito que Deus quer. A glória, ela volta quando a sujeira sai, porque Deus ele não habita em meio à desordem, mas em meio à devoção. A palavra hebraica usada para glória aqui, nesse texto, a gente já viu no outro culto, e eu vou falar ela até, acho que todas as mensagens, que é o kabod, que significa peso, substância, presença tangível. É o tipo de glória que não se descreve, se sente. É algo que você sente. Quando o kabod de Deus ele enchia o templo, era como se o próprio céu descesse na terra. O ambiente mudava. A atmosfera era outra. Só que hoje, o templo ele não é mais feito de pedras, e sim de vida, somos nós. No versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Assim como Salomão ele dedicou o templo, a gente também precisa dedicar o nosso corpo, a nossa alma e nossa mente a Ele. Porque a presença que antes enchia o Santo dos Santos, agora Ele quer encher os corações que estão disponíveis. Quem está disponível aqui? Meu Deus! Deus ele não está procurando lugares para visitar, mas tempos para habitar, cara. Ele quer habitar em cada um de nós. Ele não só quer visitar. E aí eu já falei que existem dois tipos de crente. Aquele que Jesus ele precisa estar, e o outro que ele deseja estar. Aquele que ele precisa estar, ele só é visitante. O Espírito Santo só visita, porque é só na hora do desespero. Aquele que ele deseja estar é porque a casa está sempre preparada para ele. E ele quer estar lá, e já está lá. Quando o pau quebra, ele já está lá. Você está entendendo? Quer sentir novamente a presença de Deus? Limpe o templo. Quer ver milagres acontecerem? Purifique o altar. Quer carregar o fogo? Remova aquilo que apaga o Espírito. A glória, ela nunca foi o problema. Ela sempre esteve pronta para se manifestar. O desafio é o templo estar preparado para suportá-la. A glória de Deus, ela está pronta para se manifestar 24 horas por dia, onde for. O problema é que o templo ele precisa estar preparado para suportar o peso da glória. Em Isaías 6, o profeta ele viu o Senhor alto e exaltado, e a casa encheu-se de fumaça. Mas antes que ele pudesse ser enviado, ele precisou ser purificado. Um carvão, uma brasa, tocou os seus lábios e o pecado foi removido. Imagina a queimadura de brasa na beiça. Deve doer, né? Quando tu põe um negócio quente na boca, né? Agora imagina um. Pureza precede a presença. O arrependimento antecede o avivamento. A purificação ela vai doer às vezes. Doeu para Isaías. Ser purificado, né, foi necessário uma queimada na cabeça. Quando o templo é restaurado, a glória não apenas volta, ela permanece. O corpo que Deus te deu não é apenas carne,
É morada da glória eterna. O Espírito Santo, ele não apenas visita, ele habita. E onde ele habita, há vida, poder, unção e responsabilidade. Quando o corpo se consagra, a glória se manifesta. Quando o corpo se entrega, o céu se move. Cada um de nós foi chamado para ser templo, o templo móvel da presença de Deus. O projeto Verão Espiritual, o projeto Vocês Verão a Glória de Deus, não é sobre estética, é sobre ética celestial. Fica de pé, baixa a cabeça, fecha seus olhos. Antes da glória ser manifesta, o templo precisa ser purificado. Ele precisa ser limpo. Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que rasgam o coração diante dele, inconformados com o sistema desse mundo, buscando ser aqueles que carregam o peso da glória e manifestam a glória de Deus por onde andam. E se você sabe que essa palavra ela tocou o teu coração, você sabe que essa palavra ela falou com você, coloca a tua mão no teu coração, levanta a tua mão bem alto e repete comigo: Senhor, o meu corpo é teu templo. Purifica o que precisa ser purificado. Que o teu Espírito Santo encontre liberdade para habitar em mim. Que a minha boca fale a tua verdade. Que os meus olhos contemplem a tua beleza. E que minhas mãos carreguem a tua unção. Faz de mim um corpo de glória, para que o mundo veja que o Senhor ainda habita entre homens, que o Senhor ainda habita entre homens, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, olha para o dia Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, por cada um de nós, encha-nos com a Tua glória, Senhor, purifica-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, até que possamos servir através da Tua glória, que o peso da Tua glória esteja sendo manifesto em nós e através de nós, todos os dias, Pai. Oh, Pai, que possamos ser os verdadeiros portadores da Tua glória nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Te renuncia, meu eu. Lembra que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez e agora sou eu de morrer pro mundo e viver. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e me policiar contra os meus impulsos que ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar em pé. Mas se conhecer, preciso viver esta verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que uma cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez e agora sou eu de morrer pro mundo
quero fazer mais uma oração. Se você está aqui dentro, independente de qualquer coisa, você sabe que ainda tem coisas em você que precisam ser anuladas, conforme esse louvor, coisas que precisam morrer na tua vida, que não pertencem a Deus, não pertencem a você. Você deseja essa purificação, você deseja aquilo que você orou. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Sai do teu lugar. Uma demonstração. Deus, eu preciso dessa transformação. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso que o Senhor escreva uma nova história em mim, através de mim. Eu preciso largar para trás aquilo que não pertence à tua glória, aquilo que tira de mim a tua santidade, que afasta a tua glória do meu coração. Pede para Deus sondar. E se você sabe que há algo, faça o teu caminho, sai do teu lugar em nome de Jesus. Nos apresentamos a Ti.